Veja que coisa curiosa, muitas vezes se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas, isto é, se aproxime como um gerente de pessoas, mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante, o gestor é aquele que é capaz de consertar, com C, como um concerto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha, seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder, mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. É um conjunto de situações de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas ela seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem um conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos, equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, e esse é o diferencial, é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH, isto é, usando o sentido anterior, não negativo, de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha, que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Por isso, para que o gestor de pessoas tenha a atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si, Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente. Escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre o papel do professor pedagogo na escola pública. O
professor pedagogo desempenha um papel essencial no âmbito da escola, pois ele é o professor articulador na organização do trabalho pedagógico. Sua atuação no cotidiano da escola é acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, auxiliar e apresentar propostas e sugestões para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem. Na rede pública estadual do Paraná, este profissional integra a equipe gestora da escola, cuja responsabilidade é a organização do trabalho pedagógico pautado no princípio da gestão democrática, que expressa a criação de um ambiente escolar adequado à aprendizagem, no qual planejamentos e implementações de estratégias são estruturados e desenvolvidos no coletivo, ou seja, com a participação de todos os envolvidos no processo, professores, gestores, alunos e comunidade, que podem ser representadas pelas instâncias colegiadas, a APMF, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil. No cotidiano escolar, também faz parte do trabalho do professor pedagogo a atenção ao direito dos estudantes, ao conhecimento científico e ao respeito aos seus pertencimentos étnicos, culturais, sociais, geracionais e sexuais. Essas ações devem ser constantemente retomadas, de forma que se possa entender as mudanças e permanências da realidade social e da comunidade escolar. Para isso, este profissional precisa estar informado e estudar sempre. Decorre daí a característica de ser uma função de estudo e pesquisa permanente. Ao acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e atuar em uma gestão pedagógica democrática nos espaços e tempos escolares, podemos entender que o professor pedagogo tem uma função formadora e transformadora na sociedade. A educação inclusiva, ela pressupõe um trabalho que desconstrói a visão homogeneizada de educação e parte por uma necessidade de você entender a singularidade, a particularidade de cada estudante e, com isso, construir projetos pedagógicos que respeitem essa forma particular, essa forma única de cada um se desenvolver e se relacionar com o conhecimento. É importante lembrar que a ideia de educação inclusiva ela se baseia em dois pilares fundamentais. O primeiro é a questão de se entender a educação como um direito fundamental. As pessoas com deficiência devem entender isso como um direito e não como boa vontade ou favor por parte de educadores e gestores. E a gente tem um segundo pilar, que é a ideia de que a educação contemporânea ela deveria valorizar as diferenças. Muitas vezes o educador, pressionado pelas demandas da família e do próprio resultado da escola, acaba se distanciando daquilo que seria uma educação para a vida, né, e concentrando seus esforços numa educação para o vestibular. Nome: Paulo Freire. Data de nascimento: 19 de setembro de 1921. Local: Recife, Pernambuco. Cor dos olhos: castanho. Raça: humana. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? Eneida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra ainda, né? Mas ainda me lembro alguma coisa.
Eu lembro, porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar essa escola. E as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para meu pai que queria estudar. Ele disse, isso não chega para a gente, não. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa e ao final ele selecionou as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. O que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei de dizer eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever 3 sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Então, a política, né, na época, havia muita pressão, né, os movimentos sociais. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás? Tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Entendeu? Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Entendeu? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.